vários erros, enfim, falando dentro da perspectiva de família, vamos buscar na palavra de Deus nessa noite algumas atitudes que nós devemos tomar para que alcancemos uma caminhada correta, não apenas diante do Senhor, mas também diante dos nossos relacionamentos, esposo e esposa, pais e filhos, irmãos e irmãs, e por aí nós vamos estendendo esse raciocínio para a nossa caminhada. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 15, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta durante a palavra para que você possa caminhar conosco, acompanhando o que a palavra do Senhor nos instrui. Diz assim o texto sagrado: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és um homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, por ser sua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti e tomarei tuas mulheres à tua própria vista e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a blasfemarem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Nosso Deus, nós rogamos que o Senhor esteja abrindo nosso entendimento e o Teu Santo Espírito, Senhor, ilumine nossa mente e nosso coração nessa hora. Ensina-nos, ó Deus, que nós precisamos do Senhor em todo momento, Pai. E ajuda-nos, ó Deus, não apenas na compreensão, no entendimento, mas, ó Deus, abre o nosso coração, abre a nossa mente, ó Deus, para que tomemos o firme propósito de andar em obediência ao Senhor, de buscar, ó Deus, uma caminhada nova para a nossa jornada diante do Senhor, para o nosso bem, ó Deus, e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, esses são dias propícios à reflexão. Estamos mais tempo em casa, temos um pouco mais de tempo nas nossas caminhadas, fica mais propício que a gente possa refletir, pensar, analisar como tem sido nossa caminhada. Também as circunstâncias nos propõem mais reflexão sobre as nossas vidas. São dias de medo, são dias de dúvidas, não sabemos como será daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, e temos então tempos em que a gente pode parar, pensar, refletir sobre nossa caminhada, refletir sobre nossa família, nossa vida em família. São dias que nos convidam de fato a pararmos e pensarmos sobre diversas situações.
Esses dias também são dias em que nós podemos observar, por um outro aspecto, que a prática de reconciliação tem sido evitada. Se você parar e pensar, você vai observar que o que nós mais vemos é divisão, é separação, é distanciamento, não no sentido da saúde, como nós temos visto, mas o que nós vemos é, muitas vezes, nós nos afetamos, machucamos uns aos outros, dentro de família e fora, mas a maioria das vezes não há uma busca de reconciliação. Normalmente segue cada um para o seu caminho. Nós vemos filhos que se distanciam dos pais porque julgam estar certos e os pais errados. Nós vemos pais que muitas vezes se distanciam dos filhos por colocarem que eles estão errados. Nós vemos casais que vão se distanciando. Esses são dias que nós não vemos muito reconciliação, pouco perdão. Nós só queremos falar mais do que ouvir, queremos ter mais razão do que ouvir o outro e ouvir as suas motivações. E a palavra que nós temos não é apenas para toda a família, né? Vale para toda a família, não é só para um casal, mas também extrapola o âmbito familiar quando nós observamos as relações que nós temos desenvolvido nesses nossos dias. Será que nós buscamos conserto nas nossas relações? Nós buscamos acertar as coisas? Ou nós muitas vezes caminhando, mesmo com erro, nós prosseguimos, mesmo que deixemos para trás pessoas feridas, mesmo que nós estejamos feridos. Esse é um tempo para refletirmos sobre isso. E a pergunta, à luz do texto que nós lemos, é essa: como nós acertamos nossa caminhada depois que acontece um erro? Quando nós olhamos para esse texto, principalmente no capítulo 11 de 2 Samuel e aqui no capítulo 12, nós vamos encontrar Davi, rei de Israel, toda a autoridade, todo o poder de tomar decisões diante daquele grande povo. Mas quando nós lemos o capítulo 11, nós vamos ver que Davi quebra 4 mandamentos de uma só vez da lei do Senhor. Davi quebra o 10º mandamento quando ele cobiça a mulher do seu próximo. Davi quebra o 9º mandamento quando dá falso testemunho, mentindo para Urias, querendo que Urias volte para sua casa, mas Urias não faz. Nós vemos Davi quebrando o 7º mandamento, porque ele adultera, ele possui a mulher que não era sua esposa, e nós vemos Davi quebrando o 6º mandamento, assassinato, quando coloca Urias por ordem na frente de batalha para que ele fosse morto. Capítulo 11, versículo de número 27, o último versículo, diz que tudo isso foi muito mal, pareceu muito mal aos olhos do Senhor. Davi, então, ele extrapola até mesmo a nossa imaginação de como alguém erra de forma tão grande. Ele é, nesse caso, nessa nossa noite de meditação de palavra, ele é um extremo. Davi erra por demais. E aqui cabe, então, trazer para você que dificilmente você vai ter tantos problemas ou tantos erros como Davi comete aqui nesse texto. Então, se você não chegou nesse extremo, e se Deus trouxe solução para Davi, Deus pode trazer solução para a sua vida e para a sua caminhada também. Como acertar depois que erramos? O que acontece com Davi que nos propõe exatamente o entendimento de que as coisas podem ser consertadas, de que podemos de fato restabelecer nossa caminhada à luz da palavra de Deus? Aparentemente não havia chances para o rei, mas a gente vai observar em algumas questões aqui que de fato Deus corrige a caminhada do seu servo. A primeira questão que nós vimos nesse texto, a primeira resposta, como acertar depois que houve o erro, é exatamente quando nós nos expomos à palavra de Deus. Quando nós nos colocamos debaixo da palavra do Senhor e nos expondo, nós somos ministrados, nós somos trabalhados, nós ouvimos aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que é a revelação do Senhor para as nossas vidas. Veja no seu texto, capítulo 12, dos versículos de 1 a 7, o que acontece aí? Davi era um servo de Deus, ele estava cego pelo seu pecado há pelo menos 9 meses, a duração de uma gestação. É o tempo mínimo que a gente pode supor que Davi viveu no seu engano, enganando a si mesmo e cometendo todo aquele mal que se processa. O texto diz que depois da criança nascida é que Natã foi confrontar Davi, Natã foi ter com Davi e levar-lhe a palavra de Deus. Mas Davi, sendo um servo de Deus, ele possuía a palavra do Senhor em autoridade.
E aqui é personificado na presença do profeta Natã. Nos nossos dias, meus amigos, quais são as nossas referências para a nossa vida? Quando nós entramos num problema dentro da nossa casa, em que nós nos baseamos para afirmarmos que estamos certos diante de alguma coisa e o outro está errado? Nas nossas relações, em que nós temos autoridade para, de repente, trazer para a nossa vida um parâmetro de justiça, de correção? Nos nossos dias, meus irmãos, quais têm sido as nossas referências? Muitas vezes se julga certo e o outro errado, porque a pessoa diz, olha, eu não tenho tido prazer, será que esse é o parâmetro correto? Nos nossos dias as pessoas se separam porque dizem que o outro está errado, porque faltou-lhe com respeito, isso é uma verdade, mas qual é o parâmetro para que andem separados uns dos outros? A dor é que nos nossos dias, muitas vezes o nosso ego fala mais alto, o nosso desejo de ser justificado aos nossos próprios olhos fala mais alto. O nosso senso de justiça torto, que às vezes é baseado mais numa questão psicológica ou numa questão de uma outra ciência qualquer, e fala mais alto do que um parâmetro que é absoluto, que é o parâmetro de Deus. Nos nossos dias, irmãos, nós ouvimos dizer mais que as coisas são relativas, que cada um tem a sua verdade, que cada um tem a sua opinião, o seu jeito de encarar as coisas. Nós ouvimos os motes dos nossos dias aí, o meu corpo, minhas regras, ou é do meu jeito, ou eu não ando junto. Nós ouvimos mais isso, mas se nós queremos acertar as coisas, nós precisamos ter a autoridade das Escrituras dentro da nossa vida e do nosso coração. O esposo ou a esposa, quando tem alguma questão a ser definida, eles podem buscar o consenso, eles podem buscar um respeitar o outro, eles podem falar que se amam ou que estão desgastados, mas quando a palavra de Deus é um parâmetro absoluto nas nossas vidas, diante de qualquer dificuldade, nós nos calamos para ouvir o Senhor, e nós chamamos de Senhor, mas será que é Senhor de fato? Na hora que Natã se apresenta diante de Davi, nós vamos vendo um Davi que mesmo pecando, um Davi que mesmo sendo rei, ele era autoridade sobre Natã. Natã poderia ser morto ao levar aquela palavra tão desafiadora diante do rei. Mas aonde a palavra do Senhor fala, Davi se cala. E se nós queremos acertar depois de um erro, de uma dificuldade, nós devemos nos calar também e ouvir a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós devemos ser expostos continuamente à palavra de Deus. Mesmo com dificuldades, mesmo com lutas, quando nós ouvimos a exposição da palavra, nós somos confrontados muitas vezes. Nós somos às vezes acuados e o nosso coração grita para se rebelar contra aquilo ali. Mas quando somos servos do Senhor, o Senhor fala, nós nos calamos e então entramos na direção da correção sobre as nossas vidas. Mas há uma segunda questão que nós aprendemos nesse texto, porque depois que Natã fala e fala de uma forma dura com Davi, nós vemos que Davi se arrepende de forma sincera. Eu vou dar um salto no texto aqui para olhar esse ponto, mostrando que Davi, ele vai acertar a sua caminhada depois de ter errado, porque sinceramente ocorre arrependimento na sua vida. O versículo de número 13, a primeira parte dele, nós lemos assim: disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Há realmente submissão, há na figura do rei uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. Davi reconhece o seu erro. É interessante nós observarmos isso. Davi era o rei, Natã era o seu servo. Mas Natã, ele tem uma sabedoria que faz o senso de justiça de Davi se despertar. Veja que Natã usa uma parábola, ele faz uma história, ele apresenta a Davi um caso que não envolve o nome do rei, a pessoa do rei num primeiro momento. E olha que interessante que quando Natã profere aquela parábola, o senso de justiça de Davi se levanta imediato. Ele diz, esse homem que cometeu esse erro, ele deve ser punido. Esse homem que fez essa maldade, esse homem que corrompeu tudo que aquele outro pobre tinha de pouco, ele deve ser punido. E aí eu quero chamar a sua atenção que muitas vezes nós sabemos olhar para o outro na dor, na sua
dificuldade, e quando eu falo outro, é alguém que está mais distante de nós. Você já deve ter ouvido quando um sermão é pregado, um bom pastor está pregando, e às vezes no seu coração ou num comentário a gente diz assim: essa palavra fulano tinha que estar aqui para ouvir, era para ele. Quantas vezes eu não fiz isso na minha vida? Davi naquela hora pensa e fala para Natã: tal homem deve ser punido. Veja que Davi, ele reconhece então, quando Natã diz para ele: é você que é esse tal homem, Davi reconhece o seu pecado contra Deus. E você observando o versículo de número 5, Davi dá a sentença que aquele homem deveria ser morto. E ele deu a sentença para si próprio. Ele deu a sentença para si. Mas um arrependimento sincero, um arrependimento honesto, demonstra que agora o coração de Davi sabia que de fato ele tinha errado. Ele sabia agora que a sentença que ele estava proferindo era para ele mesmo. E meus irmãos, para acertar depois que nós erramos em determinada situação, comportamento, em determinado relacionamento, nós devemos ter a plena convicção de que nós erramos, de que nós falhamos, de que a nossa vida não estava na posição que Deus tinha para nós. E mais ainda, nós devemos ter claramente no nosso coração de que nós somos passíveis de punição, passíveis de pagarmos pelos erros que nós cometemos. E como nós estamos falando de acertar depois que errou, eu quero te mostrar 2 exemplos muito claros na palavra de Deus. O primeiro é do ladrão lá na cruz. Os 2 ladrões, a princípio, zombavam de Jesus, proferiam palavras ofensivas, até que um deles cai em si, e ele diz assim: olha, nós merecemos esse lugar, mas esse homem não fez nada. E ao entender a sua condição, o arrependimento vem e ele pede ao Senhor Jesus que se lembrasse dele no paraíso, e Jesus profere ali a palavra de perdão: hoje estarás comigo no paraíso. O segundo exemplo é do apóstolo Paulo, que foi um homem que perseguiu o evangelho, carregava cartas para matar os cristãos quando tem um encontro com Cristo, e Paulo passa a se apresentar a partir dali como o principal dos pecadores. Nós brincamos no meio acadêmico, teológico, né? Todo seminarista brinca com o outro: você é um pecador miserável, porque de fato é o que nós aprendemos a confessar todos os dias. Veja que Davi diz: eu pequei contra o Senhor. E essa confissão mostra que ele se arrepende, que ele coloca de fato que sabia do seu erro. Não obstante o seu arrependimento, há mais um passo que nós devemos ter consciência e estarmos dispostos a trilhar para que nós venhamos a acertar depois de um erro. A terceira questão que eu quero avaliar com você está nos versículos de 7 a 12 e contém também o versículo de número 14. Nós devemos ter a disposição para saber que tem consequências os nossos erros. Muitas vezes, irmãos, nós caminhamos, até admitimos que erramos, mas ou na nossa inocência, ou na nossa autocomplacência, quando nós olhamos para nós e nos sentimos pessoas às vezes injustiçadas, nós fugimos das consequências dos erros que nós cometemos. E aí não é difícil você parar e pensar quantas vezes, por exemplo, que alguém deixa de congregar com outros irmãos, quando alguém deixa de estar dentro da sua família, quando alguém sai da sua casa, porque sabe que para que venha acertar, haverá consequências que ele precisa encarar e enfrentar. Natã proferiu aquela sentença dura para Davi. A palavra foi extremamente pesada. Do mesmo jeito que você pecou em oculto, vai acontecer com você no público. Você é um rei, você quebrou a lei. Todos que conhecem essa história sabem que pelo que você representa para a nação, você vai ter que pagar. Mas se você ler o texto, você vai ver que Davi não retruca a palavra do profeta nem uma vez. Davi nem mesmo murmura. Davi não se coloca dando uma carteirada, como às vezes nós vemos nos nossos dias. Ele não diz para Natã: você tem noção de quem você está falando? Davi não diz para Natã, colocando algum tipo de desculpa, como fez Saul quando errou diante de Samuel. E aqui nós vemos a diferença, meus irmãos, por exemplo, de Davi e Saul.
Saul era alguém que se auto-justificava, dava desculpas. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Davi, em silêncio, admite que Deus estava sendo justo ao colocar sobre ele tudo o que ele deveria enfrentar. Nos nossos dias, quantas vezes nós fugimos de ouvir a voz do Senhor? Quantas pessoas abandonam a igreja e ficam de igreja em igreja e ali não encontram solução para suas vidas? São pessoas que vão vivendo amarguradas, elas vão vivendo com vergonha, elas fogem por medo, por orgulho. Quantas famílias vão sendo quebradas e as pessoas não retornam porque realmente não entendem que para que haja cura, nós muitas vezes temos que nos expor com as feridas que nós carregamos. O marido precisa encarar a esposa não no sentido de ofendê-la ou trazer um atrito, mas encarar dizendo: eu errei. A esposa precisa ter a condição de falar, às vezes, com os filhos: eu errei. O filho ter a coragem, a convicção de falar com os pais: pai, se for preciso que eu seja punido por tal situação, eu estou aqui disposto, mas para que nós possamos voltar a caminhar. E, meus irmãos, eu não estou falando alguma coisa aqui que seja um comprimido que você toma de noite e de manhã você está melhor. Isso é um processo. Se nós queremos acertar a nossa caminhada, nós devemos ter, irmãos, a dimensão do que é remorso e do que é arrependimento. Remorso é aquilo que moveu o coração de Judas ao suicídio. Não houve arrependimento. Houve uma amargura, houve um abandono. Arrependimento é o que Davi profere: eu pequei contra o Senhor, estou disposto a ser tratado por Ele. E aqui nós chegamos no quarto ponto, que é, de fato, aquilo que vai mover o coração do crente, que move o crente a cada dia a caminhar, a saber que, sendo pecador, ouviu a palavra de Deus, os seus erros às vezes são expostos, mas mesmo que haja acusação, mesmo que haja um certo peso, ele não desiste de caminhar, porque o versículo de número 13 aí do seu texto, a parte B do versículo, mostra que nós devemos confiar na misericórdia e na graça do Senhor sobre as nossas vidas. Veja que acontece todo um diálogo que nós vamos vendo que é extremamente pesado, duro. Porém, o versículo 13 inicia-se com Davi confessando o seu pecado. Veja que de imediato Natã profere uma palavra de Deus para Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Se no versículo 5, cheio de autojustiça, Davi proferiu uma sentença sobre um caso hipotético: tal homem deve morrer. Agora Natã profere uma palavra verdadeira sobre Davi, Deus falando com ele: você não vai morrer por conta desses pecados. Quando nós confessamos sinceramente os nossos pecados, Deus trabalha conosco. As consequências duras vieram. O filho que fora gerado daquele pecado veio a falecer. Mas você vai lendo o texto e você vai ver que mais à frente Deus dá Salomão, que nasceu da mesma mulher, Batseba, a mesma que Davi fez o seu grande pecado. O Senhor restaurou para que a linhagem de Davi contivesse Salomão, o próximo rei, daquela mesma mulher. A palavra Salomão vem da mesma raiz de Shalom, que significa paz, prosperidade. Quando Davi batiza o seu filho, ele dá o nome buscando do Senhor a paz do Senhor. Mas o mais bonito é que Davi entrega Salomão para Natã. E Natã pega aquela criança e dá mais um nome para ele, Gedidias. E a tradução de Gedidias significa o amado do Senhor. Veja que Deus transforma o mal em bem. Deus pega alguma coisa que parecia totalmente quebrada, desajustada, e o Senhor começa a colocar as coisas no lugar novamente. A vida de Davi, dali para frente, ela tinha duas faces. Uma delas, a família que continuou andando em desestruturação até que Deus foi colocando tudo no lugar.
Filhos se rebelaram, mas Davi andava com o Senhor e Deus foi consertando as coisas. Ainda que houvesse lágrimas pelo pecado, Deus foi trabalhando. Mas veja que Salomão é o sinal da bênção de Deus naquele momento, quando Davi se entrega e coloca diante do Senhor, buscando a sua misericórdia e seu cuidado. Nós não sabemos os planos de Deus para a nossa vida. Eu não sei como que anda a sua família, você que está nos assistindo e você que está participando desse momento de culto conosco. Mas tenho palavras do Senhor para você. A Bíblia nos diz que Deus é o Deus que traz a sua justiça até terceira e quarta geração. Mas Deus é o Deus que traz a sua misericórdia por 1000 gerações. Quando nós lemos no capítulo 20 de Êxodo, o mesmo capítulo onde nós encontramos os 10 mandamentos, no versículo 6, o Senhor se apresenta como aquele que traz a sua misericórdia até 1000 gerações. Êxodo 34, 7, essa expressão é repetida. Quando Jeremias escreve os seus lamentos, as lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versículos 22 e 23, nós lemos assim, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Talvez no seu coração você pense assim, não tem mais nenhum tipo de esperança para a minha vida, mas eu quero dizer para você, no nome santo de Jesus, há esperança quando você se dispuser a ser tratado por Deus de fato. Se você se dispuser a dizer ao Senhor, Pai, está tudo quebrado, mas eu gostaria de experimentar a Tua misericórdia. Eu sei que eu errei, Senhor. Sei que eu falhei, mas o Senhor pode trabalhar novamente comigo. Para terminar, eu gostaria de ler mais 2 textos com você. O primeiro deles é de Tiago, capítulo 4, versículo 10, onde ele diz assim, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O segundo texto, que é praticamente idêntico, vem do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele diz assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que a misericórdia do Senhor, ela está acessível a qualquer um de nós, quando nós nos apresentamos honestamente diante de Deus, reconhecendo, em primeiro lugar, que a sua palavra é a autoridade sobre as nossas vidas. Quando nós somos expostos à palavra do Senhor, às vezes dói. E você já deve ter ouvido alguns sermões, né, e gente comentando, o pastor bateu nessa noite. O caminho para o acerto depois do erro envolve um arrependimento sincero, submissão à vontade do Senhor. Envolve nós termos a disposição para passarmos pelas consequências, às vezes duras, às vezes ter que olhar de frente e com um olhar cabisbaixo, ouvir coisas que nós não estamos muito interessados em ouvir, o nosso coração grita por isso. Mas, sobretudo, o caminho para o acerto envolve confiarmos na misericórdia e no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Gostaria de convidar você a pensar um pouco sobre a sua caminhada em família. Tenho certeza que você pode ter passado ou está passando por momentos duros, e louvado